livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 23, ele é muito conhecido. Ele diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse texto, que é muito conhecido, nos traz a certeza de que o Senhor tem nos guardado, que Ele tem nos pastoreado e tem nos levado a lugares de águas tranquilas, onde nós possamos descansar. Bem, eu queria nesse instante, juntos com vocês, orar, e logo depois nós vamos cantar alguns louvores. Bem, vamos juntos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos nesta noite engrandecer o teu nome, Pai. Queremos exaltar a Ti e com toda a certeza do teu cuidado, do teu pastoreio, da forma como o Senhor tem tratado a cada um de nós. O Senhor tem pego nas nossas mãos e nos conduzido para lugares de águas tranquilas. O Senhor tem nos conduzido para um pasto verdejante. E nesta noite, como forma de gratidão, nós queremos cultuar o Senhor, engrandecer o teu nome, fazer com que o teu nome seja divulgado em todos os lugares, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir alguns louvores?
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Isso, passa mais um louvor. Vamos agradecer ao nome do Senhor. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, graças a Deus. Que bom louvarmos ao Senhor, poder engrandecer ao nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Mesmo que seja nesse formato online, a gente consegue juntos engrandecer o nome dele. Estamos conectados, né? E clamando ao nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, compartilhar uma palavra com os irmãos. Esses dias, meu coração se incendiou com ela. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Atos, capítulo 9. Esse texto fala a respeito da conversão do apóstolo Paulo. Eu creio que a maioria, que todos os irmãos aqui conhecem, e eu creio que são poucos aqueles que não tiveram acesso a esse texto, né? Porque é muito conhecido, né? Em Atos, capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 1, e nos diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te darei o que te convém fazer. Te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero pedir para que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade a ministrar os nossos corações, que não seja eu trazendo ideias, pensamentos, mas que seja de fato a Tua palavra sendo apresentada, Senhor. Peço que a Tua palavra possa trazer mudanças na nossa vida, ela possa cair no nosso coração como uma semente, Senhor Deus, cai numa terra fértil, e ela possa crescer e produzir frutos, e estes frutos possam alimentar a muitos, em nome de Jesus. Amém? Bem, antes de eu falar para os irmãos, diante desse texto e diante do que nós vemos em relação à conversão e à transformação, a gente começa a olhar ao nosso redor e ver a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né?
Eu tive Covid, né? Eu creio que eu tenho mais ou menos umas 2 semanas, uma semana que saí de isolamento, uma semana e meia mais ou menos, que saí de isolamento, buscamos cumprir tudo certinho, nos preocupando com as pessoas que estavam próximas da gente. Assim que nós identificamos que estávamos com sintomas, nós buscamos nos isolar, fizemos os exames, os testes necessários e até receber o diagnóstico que tínhamos detectado que estávamos com o vírus. Claro que quando a gente recebe vê lá o diagnóstico, né? A gente fica pensando mil coisas, preocupados, angustiados, e pensamos, inclusive, aí, como foi? Onde foi que adquiri? Como foi que eu peguei este vírus? Mas eu acho que essas perguntas são desnecessárias neste momento, o que precisa ser feito é ter todos os cuidados, e a gente foi fazer uma sondagem daquelas pessoas que nós estivemos próximos, tentamos avisar para que elas pudessem estar em observação, para ver se estava sentindo alguma coisa. Esse foi o cuidado que a gente foi tendo. E uma das coisas que aconteceu durante esse tempo, e eu acho que é importante estar apresentando aqui, foi o cuidado da igreja. Né? A forma como os irmãos cuidaram da gente, mandando mensagens, né? Sendo áudio, mensagens escritas, ligação, também o nosso pastor com mensagens, com orações, apresentando as nossas vidas, e isso nos trouxe uma grande alegria em ver isso. Então, que nós possamos retribuir isso para os demais irmãos que estejam com qualquer tipo de necessidade, seja ele a questão desse momento, que infelizmente é um vírus tão rápido de ser disseminado, como qualquer uma outra doença que venha cometer qualquer irmão. Então, que nós possamos viver isso, e isso é fruto do Evangelho, né, de nós compartilharmos, de cuidarmos uns dos outros. E quando eu trago essa palavra, é justamente lembrando daquilo que foi vivido na igreja primitiva e a preocupação da igreja primitiva em cuidar um dos outros. O apóstolo Paulo, em ver essas coisas acontecendo, melhor Saulo, nesse momento, ele ainda não era apóstolo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um fariseu, e ele era conhecedor das leis, ele era conhecedor da Torá. Alguns textos em Atos, o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 22 e no capítulo 26, ele vai falando a respeito do conhecimento dele. Ele fala que estudou com um grande mestre, que foi Gamaliel. E o primeiro momento que, em Atos, o apóstolo Lucas, ele apresenta Saulo, é lá em Atos capítulo 7, versículo 58, já ali na morte de Estevão, quando é apresentado pela primeira vez o nome de Saulo. Ele era um jovem, e a gente precisa só contextualizar a respeito desse jovem. Eu não sei exatamente qual a idade que ele tinha naquele momento, mas jovem, ele era tido de 24 anos até 40 anos, e isso eu posso ficar tranquilo, porque eu também sou jovem, né? Dentro desses parâmetros. Então ele era um rapaz que estava disposto a defender aquilo que ele acreditava. Ele acreditava que a lei, que aquilo que ele havia aprendido era o correto. Então, com isso, ele agora decidiu perseguir a todos que estavam agora contra aquilo que ele acreditava, aqueles que eram seguidor de Jesus. E aí o texto de Atos capítulo 7, que vai narrando a história de Estevão, que Estevão faz uma exposição do que era a vinda de Cristo, a promessa dessa vinda, e ainda assim aqueles que estavam ao redor decidiu apedrejá-lo, e o apóstolo Paulo provavelmente foi um dos que foi supervisionar este apedrejamento, e tanto que aqueles que foram apedrejar jogaram as suas capas aos pés dele, como se ele estivesse cuidando daquelas capas. Então ele estava ali participando daquilo, e ele mantém um ódio, ele vem nutrindo em seu coração um ódio contra os cristãos. O texto vai falando que ele vai buscar agora uma carta para que ele pudesse ir até Damasco, para poder perseguir aqueles, né, para prender aqueles que estivessem confessando a fé em Jesus Cristo.
E é interessante porque esse texto ele vai mostrando para a gente alguns detalhes, porque toda aquela região onde ele estava era uma região dominada pelo Império Romano. Então havia várias cidades que estavam, nações que estavam sendo dominadas pelos romanos. Damasco era uma das cidades. E os judeus haviam se espalhados por muitas cidades. Mas uma coisa interessante é que os romanos eles permitiam que as etnias eles tivessem determinada liberdade de cumprir a sua lei. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele vai buscar a carta na sinagoga para que ele pudesse ir até Damasco para poder prender, seja homem ou mulher, ele foi com autorização de Jerusalém, para que ele pudesse ir e prender a quem ele encontrasse. Se existisse em Damasco algum judeu que estava confessando Jesus, como o próprio texto vem nos falando, que ele foi buscar aqueles que seguiam o caminho, né? E é interessante porque essa palavra, o caminho, foi como os primeiros cristãos foram chamados. Eles eram chamados do seguidor do caminho, né? Porque eles seguiam a Jesus. Então, o apóstolo Paulo agora ele vai buscar aqueles homens e aí o texto que é muito rico e muito interessante, porque no trajeto até chegar a Damasco, no caminho, ele agora tem um encontro, né? E esse encontro é de forma bem interessante, porque vem uma luz muito forte. O texto lá em Atos capítulo 22, se eu não estiver enganado, versículo 6, se eu não estiver enganado, a gente pode depois estar indo lá para poder a gente confirmar isso. Mas fala que esse horário que ele estava caminhando, estava seguindo até Damasco, era justamente o horário de meio-dia que ele estava. E aí ele tem agora uma iluminação, né? Há uma luz muito forte, a ponto de ele não conseguir enxergar nada. Tanto ele como aqueles que estavam seguindo ele. E nesse instante ele consegue ouvir uma voz. E aí ele se refere àquela voz, ele se porta àquela voz e pergunta: Senhor, quem tu és, né? E existia um hábito deles de buscar identificar as vozes que vinham, né? Ele ouviu a voz e provavelmente ouviu na voz que ele já estava acostumado, que o seu povo estava acostumado, que era o aramaico, e quando ele ouviu essa voz, ele percebeu que essa voz não era qualquer voz. Era uma voz que vinha dos céus e era o Senhor que estava falando. Só que naquele instante ele precisava identificar o que estava acontecendo e quem era que estava falando com ele. E aí o texto fala que Jesus ele falou assim: olha, sou eu, Jesus, a quem tu persegues? Nesse instante, ele escuta essa voz, ao ouvir essa voz, ele percebe que tem alguma coisa estranha dentro desse processo. E aí é quando vem desenrolando a situação e Jesus ele conduz ele, pede para que ele vá até a cidade próxima, que é Damasco. E ele indo até a cidade, na verdade ele não consegue prosseguir sozinho, porque ele, ao abrir os olhos, ele agora fica cego, está cego, e ele precisa ser conduzido pelos seus companheiros. E ele é conduzido agora para a casa de uma pessoa na cidade de Damasco. E esse é o processo bem interessante da conversão do apóstolo Paulo, que é bem impactante. E aí eu coloquei como tema desta mensagem a transformação do homem, porque a forma como Jesus ele vai fazendo, e a gente vai vendo pessoas ao nosso redor, que elas são impactadas pela presença do Senhor, e elas são marcadas. Quantas pessoas nós conseguimos identificar na nossa caminhada, pessoas que elas ouviram falar de Jesus ou tiveram um contato com Jesus. Um dia eles estavam ouvindo um testemunho, na verdade lendo um testemunho da minha cunhada, e ela falando como foi a conversão dela, e ela contando em uma carta que ela havia tido um sonho. E este sonho ela estava sendo convidada a encontrar com o Senhor Jesus. E ela diz que na carta ela mostra que foi muito claro a forma daquele sonho. E quando ela busca o Senhor e vai até a igreja e aceita Jesus, e ela se converte. E cada um de nós podemos falar a respeito desse processo de conversão. E talvez alguns
se comportaram como o apóstolo Paulo, de perseguir a igreja, de ter essa ação, essa busca, esse ódio, né, nutrido contra aqueles que confessam Jesus e tenham tentado perseguir também a igreja. Mas dentro dessa caminhada e dentro desse processo até chegar à conversão, a gente começa a observar que precisa e existem coisas ao longo do caminho que precisam acontecer. E aí nós vivemos essa experiência da conversão, nós passamos por esse processo de vivermos a conversão, e aí o que eu gostaria, na verdade, de trazer para a gente e acender na nossa mente, no nosso coração, é a respeito daquilo que foi importante para a vida do apóstolo Paulo nesse processo de conversão. Nós vemos que foi Jesus ter aparecido para ele e ele ter agora identificado de que tinha alguma coisa que estava errada. Ao identificar isso, ele agora é conduzido para um lugar e fica aguardando uma pessoa. E é essa pessoa que a gente precisa também lembrar que foi o posicionamento de Ananias. Nós encontramos agora um homem que aí Jesus, que Jesus vai até o encontro de um determinado homem, que é Ananias, e aí fala para ele, para que ele possa procurar o apóstolo Paulo. Nos versículos seguintes, a partir do versículo 10, a gente vai vendo, sendo narrado a respeito de como o Senhor aparece a Ananias. E aí o versículo 10 diz assim: ora, havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarsus, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias, ele já conhecia a fama do apóstolo Paulo. Ele já sabia quem era o apóstolo Paulo, o que ele fazia. De Saulo, na verdade, né? Ele ainda não era o apóstolo. Ele já sabia qual era o propósito dele em Damasco. E é interessante porque quando o Senhor aparece a Ananias e ele já conhecendo quem era Saulo, e ele tem uma resistência, né? Ele demonstra uma certa resistência diante do Senhor quando faz o pedido que ele vá ao encontro dele para que ele pudesse orar por Saulo. Ele demonstra isso pela preocupação daquilo que ele já conhecia, daquilo que ele já ouviu falar a respeito do apóstolo Paulo, de Saulo, né? Então ele demonstra essa resistência, mas é interessante porque Ananias ele percebe que era o Senhor falando com ele e ele tem uma atitude de obediência. Lá em Atos capítulo 22, quando o apóstolo Paulo está contando a sua história, Atos, deixa eu só encontrar. Só um minutinho, irmãos. Bem, eu não estou encontrando aqui. Tem uma parte que o apóstolo Paulo está falando a respeito, está contando a respeito de como foi o processo da sua conversão, e quando ele fala a respeito de Ananias, ele fala a respeito de Ananias e ele comenta que Ananias era um homem, né? Era um homem que era temente a Deus, que ele era um homem que ele reconhecia o Senhor. 26.
26, 12? 22, Como? 22. 22, 12. Atos capítulo 22, 12, diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tudo bem, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então, Ananias não era qualquer pessoa. Era um homem piedoso que tinha um bom testemunho, que ele apresentava muito bem a respeito do que ele entendia a respeito do Senhor, e é exatamente ele que é convidado pelo Senhor. E eu fiquei pensando, quantos de nós temos sido convidados pelo Senhor, assim como Ananias, para ministrar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para orar por alguém. Ananias, ele vai até a cidade, ele vai até Damasco, ele vai até a rua, como o Senhor havia falado, ele se encontra com Jesus, com Saulo, e naquele instante, ele agora vai transmitir a palavra. Ele vai orar por ele. Quando ele chega até Saulo, ele fala assim: olha, eu estou vindo aqui porque o Senhor Jesus pediu para que eu viesse até você e pudesse orar por você. E naquele instante, Jesus, ele ora, Ananias, ele ora por Saulo, e ele ora por ele no nome de Jesus. Ele agora passa a confirmar, de fato, aquilo que ele viveu na estrada, de ter visto aquele clarão, de ter visto aquela luz muito forte, de ter ficado cego. Ele agora se encontra com Ananias, e o texto também nos diz que Saulo estava guardando um dos discípulos do Senhor. Saulo estava guardando Ananias, e é interessante esse processo, porque Jesus ele amarra todas as questões em relação à conversão de Saulo, e ele faz isso em relação a todos nós, porque ele tem interesse que nós devemos nos permanecer firmes. Tanto que ele fala para Ananias assim: ó, é exatamente ele para mim é um instrumento, né, para pregação do evangelho, para dar continuidade à pregação do evangelho. Quando Ananias ora por ele, e assim ele pode, o texto diz que as escamas caem dos olhos de Saulo, e aí ele passa a ver, né? Aquele que estava ali para trazer destruição, para trazer morte, para trazer perseguição, ele agora se torna aquele que seria o divulgador da palavra. O texto, quando a gente continua lendo os versículos seguintes, o versículo 20, vai mostrando que o apóstolo, que Saulo, ele agora sai pregando a palavra ali em Damasco, sai falando da experiência que ele viveu, daquilo que ele passou, das coisas que ele pôde desfrutar, das coisas que ele viveu com o Senhor. E é impressionante, porque a partir dali a gente não escuta mais falar a respeito de Ananias, a menos o apóstolo Paulo, quando vai fazer contar aquilo que ele viveu, e ele conta por 2 vezes. O Lucas ele coloca por 3 vezes a respeito da conversão do apóstolo Paulo, e é justamente lá no capítulo 22, os irmãos depois podem estar lendo com mais cuidado, mas não se encontra mais Ananias, mas nós vamos dar continuidade, a gente vai ver a continuidade da pregação do evangelho através do apóstolo Paulo, e ele se torna um dos homens de referência, né? É um homem que tem 13 livros escritos no Novo Testamento, 13 livros que são atribuídos a ele. O cuidado que ele teve com as igrejas, em formar igrejas, em formar líderes, em formar homens. A transformação ele veio sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a vida de Saulo, em um momento onde ele estava perseguindo a igreja. E pessoas precisaram vir poder conduzir ele. Esse próprio texto, capítulo 9, ele vai mostrando de que ele ficou em uma situação que ele não tinha como ir sozinho para os lugares. Ele não tinha como ir até o local que o Senhor tinha falado com ele, a menos ter sido conduzido pelos seus companheiros. Então, o nosso papel hoje, como cristão, é continuar divulgando a palavra do Senhor, sermos Ananias na vida de outras pessoas que precisam ser transformadas. Este tempo tão difícil, tão doloroso para muitos, nós não podemos abrir mão de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Hebreus ele fala de que o nosso Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, ele não vai mudar. E não é tudo isso que nós estamos passando, essas coisas que nós estamos vivendo, que vai fazer com que ele mude,
ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar as suas características por causa de tudo isso que está acontecendo. Ele continua sendo Deus. E nós, como igreja, precisamos continuar pregando a palavra dele. Esse tempo tem sido um tempo que as pessoas têm se distanciado do Senhor. Elas estão se distanciando da igreja, elas estão tendo um entendimento um pouco perdido em relação ao que é a igreja. Me lembro que no início da pandemia, as pessoas elas ficaram com receio de estar cultuando em casa, porque não era algo normal. E me lembro de testemunhos de pessoas assim, eu vou cear em casa, eu vou fazer isso em casa. Mas parece que as pessoas elas se acostumaram a fazer isso em casa e decidiram ficar em casa. Algumas pessoas elas não estão retornando para congregar, ou até mesmo nesse momento agora de voltar a congregar. Sabemos que esses momentos nos fortalecem, ele nos conduz a estar mais próximo do Senhor, e é justamente isso que faz com que a gente consiga transmitir o evangelho do Senhor para outras pessoas. Outras pessoas ainda precisam ouvir a palavra do Senhor para serem transformadas, serem mudadas. Pessoas que são perseguidoras do evangelho, como acontecia com o apóstolo Paulo, como acontecia com Saulo, que perseguia a igreja. Em um determinado instante, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e Ananias vai até ele e gera mudanças na vida dele. Sem dúvida nenhuma, se Ananias tivesse recusado, o Senhor chamaria outro. A obra do Senhor não para, ela continua. Agora imagina nós, o privilégio que tivemos, que estamos tendo de poder pregar a palavra dele. O privilégio que nós temos de poder levar esse evangelho, né? E claro, se nós recusarmos, o Senhor vai levantar outro, não que nós não sejamos importantes, mas porque a palavra dele é importante. E por isso não pode parar. A igreja ela precisa se manter viva, ela precisa continuar, claro, entendendo que nós somos a igreja, mas que também nós precisamos congregar. Isso é muito importante. Então, que nós possamos permitir ser usados pelo Senhor, que nós venhamos deixar o Senhor usar as nossas vidas, seja no trabalho, seja nas ruas, seja onde for, na escola, seja online, seja presencial, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para que vidas sejam transformadas. Amém? Eu separei, falei com o Emerson para que ele pudesse separar um louvor para a gente, e nós vamos ouvir esse louvor, e logo depois eu vou orar para a gente poder finalizar. Amém? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal.
marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar, ao culpado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, atende minha petição e seguro eu durmo sem hesitação. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Obrigado pela palavra, Senhor. Que nós possamos, sim, ser usados pelo Senhor, como Ananias. Que sejamos também um canal de bênção para aqueles que precisam receber a tua palavra, que precisam de orações, que precisam de uma palavra para ser transformados, para poder viver a restauração, para poder viver a conversão, Senhor. Que nós sejamos instrumentos do Senhor. E que continuemos a divulgar a tua palavra, a expandir a tua palavra. Sejamos usados pelo Senhor para a divulgação do Evangelho, Senhor. Que esta semana seja uma semana abençoada para as nossas vidas, nós possamos viver momentos de graça do Senhor, possamos ter proteção, que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, Senhor, onde quer que estejamos, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, do mal, nos livra de sermos contaminados, Senhor. Pedimos a tua misericórdia pela humanidade, Senhor, que o Senhor venha com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que os homens eles possam, durante este tempo, reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que a humanidade possa se voltar para ti, Senhor. Que todas estas causas, Senhor Deus, conduzam os homens a ti, Senhor. E eles possam perceber que o Senhor é que governa sobre todas as coisas. Amém. Bem, irmãos, finalizamos o nosso culto. Preciso só, para ter feito isso no início, alguns avisos para os irmãos. Na próxima quinta-feira nós teremos o nosso culto, e será dessa mesma forma, aqui na plataforma Zoom, e também será pelo YouTube, então, e pelo Face também. Então você pode estar atento, estejam atentos, comunique também com os outros irmãos que estão realizando os nossos cultos online. Então que você possa estar atento ao link que nós vamos estar disponibilizando no grupo, e caso você precise convidar alguém, você avisa para a gente com antecedência, para que desta forma a gente possa permitir que essa pessoa entre na sala do Zoom, tá bom? Pastor Cleverson, o senhor tem algum aviso, deseja falar alguma coisa? Você congelou. Boa noite, homem de Deus. Continuamos. Ivane também está falando aqui. Boa noite, igreja.
Nós queremos, de uma forma especial, também louvar a Deus pela vida da irmã Adelina. Ela passou a morar em Feira de Santana, junto com seus familiares lá, seu filho, sua nora, né? Sua nora. E louvamos a Deus porque ela está próxima aos seus, né? Louvando a Deus pelo tempo que ela esteve aqui conosco, abençoando a IBAV e rogando ao Senhor que essa nova fase da vida da sua serva lá em Feira de Santana seja frutífera, que o Senhor continue guardando a sua vida. Essa é a nossa oração, né? A nós outros aqui, lembrando que mesmo nesse tempo de restrição de cultos, nós continuamos nos encontrando pela internet, né? E é muito importante a participação, reforçando aqui a palavra do pastor Williams, é muito importante que nós estejamos juntos nesse período, é passageiro, assim que retornar e que puder novamente nos encontrar pessoalmente, nós temos os nossos cultos presenciais, mas pedimos a Deus que nesse nos fortaleça, nos sustente, para que nós possamos atravessar, né? Semana que vem nós estaremos junto com as orações dos irmãos, nós estaremos no aniversário da igreja lá do pastor Mariano, em Valença, e rogamos a Deus as orações também dos servos de Deus aqui da IBAV, para que nós possamos ministrar a palavra de Deus com graça e unção. Mas já estamos com saudade de vocês, né? E se Deus permitir, de hoje a 15, a gente retoma as atividades aí, junto com toda a igreja. Eu quero aproveitar também para pedir à igreja a oração. Nós entramos em contato com um arquiteto, né? E ele se mostrou assim bem desejoso de fazer um projeto para a igreja, né? Para a construção, o templo, e conversamos com ele a respeito do prédio de educação religiosa, todo o nosso desejo de construir assim algumas coisas futuras, e ele já foi lá no terreno, tirou algumas fotos, também deu algumas ideias boas. Então quero pedir à igreja que ore, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir esse momento, que se for da vontade de Deus, que ele inspire, né, a mente desse arquiteto, né, e se for da vontade dele, que dê certo esse projeto, né? Então, oração à igreja por isso. Que bom, que bom. Não, isso é muito precioso. Eu acho que a gente está construindo a história da igreja. A gente escuta a respeito da história de outras igrejas que têm 100 anos, né? E aí for buscar nas atas, né, a participação dos irmãos. E é interessante porque o nosso nome vai estar nas atas daqueles que participaram dessa construção. Claro que quem vai desfrutar mais são os nossos filhos, os nossos netos, mas nós vamos deixar um legado na cidade de Amargosa, e isso me deixa muito, muito contente mesmo. E eu quero dizer que os outros irmãos também podem manifestar essa mesma alegria. Isso é muito bom. Bem, então nós finalizamos o nosso culto de hoje. Agradecemos pela participação de cada um de vocês, que Deus continue abençoando vocês, e nos encontramos próxima quinta-feira, às 19h30, aqui pelo Zoom, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite.